página 129 da nossa apostila, então. Eu vou pedir, está conosco aqui também o pastor Júnior, né, que é um pastor setorial nosso aqui também de Joinville. Atende o setor 66, Bom Pastor. Atende o setor do Bom Pastor ali, e ele vai nos auxiliar hoje nas questões de mídias aí, né? Se quiser depois fazer uma fotinho, registrar alguma entrevista, o pastor Júnior está aí. Eu vou pedir a alguém que me ajude. Vocês sabem que o pastor geralmente costuma falar bastante. Não sei se está na Bahia é assim também. Lá na Bahia é assim também. Ah, não, eu até sem microfone. Até sem microfone. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter um intervalo de coffee break. Deixa eu ver aqui a agenda que a irmã Karina passou para me ver o horário certinho. 10h20. 10h20. Aqui tá bom? Aí. Enquadrou? Ficou bonito? Gravata tá certinho? Legal? Tá, vou tentar me controlar. Tu tem que marcar para mim o território que eu não posso. Diz que pode entrar ali, pode. Deixa a porta tanto quanto aberta, mesmo não se fica à vontade. Então peço que alguém me lembre, quando for 10h15, alguém me lembre, pode ser? Que ele vai me ajudar a botar o despertador do celular aí. Nossa, vamos lá então, 10h15 põe o celular despertar, e daí levanta a mão lá me avisando que é 10h15, porque é bem provável que eu esqueça. Vamos à palavra então. A proposta que nos fizeram é trabalhar a temática como discipular jovens com excelência. Vamos primeiro ao texto bíblico. Tem na apostila, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, fique à vontade. O texto bíblico de João, capítulo 21. Do versículo 15 ao versículo 17. Tem uma moça, uma irmã, que possa ler para nós esse texto em alto e bom som? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Esse texto é um texto conhecido, acredito, de todos nós. O pessoal que está aqui, se quiserem facilitar a visualização, ainda tem algumas cadeiras aqui, tá? Então, se quiser se dirigir um pouco mais para cá, fica à vontade. Na frente também, fique à vontade. Isso, pastor, você é mais fácil. Esse texto é um texto conhecido de todos nós, né? Um texto bem familiar. É o texto de quando, depois que Jesus ressuscita, mesmo aparecendo a Pedro, mesmo tendo visto Pedro, e eu quero aqui gastar alguns minutos nessa parte do texto, porque não é difícil você encontrar aí, do Iapoque ao Ichuí, né? Acredito que até fora disso, alguém que vá pregar, palestrar e falar, quem sabe falar mal do Pedro, né? Por que eu tenho uma certa defesa com o Pedro? Porque o Pedro ele é refém de algo que muitas das vezes nós somos reféns. Quem estava ontem à tarde? Quem estava ontem à tarde, só para me situar? Só os irmãos? Então tá, então os irmãos que estiveram ontem à tarde, eu vou ter que voltar um pouquinho na fala de ontem. Ontem no fórum, foi pedido que a gente fizesse em 10 minutos uma defesa do que nós iríamos trabalhar aqui. E o que eu apresentei ali ontem à tarde? A nossa igreja é uma igreja com uma estrutura ministerial. O que é uma estrutura ministerial? Uma estrutura onde a liderança é desenvolvida por ministérios. Existem igrejas que são de estrutura social, não social, mas comunitária. Você já ouviu falar, eu congrego na comunidade e tal. Tem um pastor e além do pastor não existe mais ministérios escalonários, dizendo assim, nós não, nós trabalhamos com uma igreja que é de uma estrutura ministerial. Você vai auxiliar, de auxiliar a diácono, de diácono presbítero, de presbítero evangelista, evangelista pastor e assim por diante.
Qual é o problema disso? O problema disso é que muitas das vezes, em virtude disso, nós nos tornamos refém de títulos. Nos tornamos reféns de títulos e muitas das vezes nos prendemos a esses títulos. Por que eu digo que nós somos muito parecidos com o Pedro? Porque o Pedro, ele é aquele camarada que ele busca uma certa excelência. Só que ele busca essa excelência, né? Os irmãos que estão chegando agora, a página 129 da nossa apostila. Ele busca essa excelência, mas a excelência do resultado. E aqui eu já começo a entrar no nosso texto. Tá? Por que ele busca a excelência no resultado? Porque a gente pode pensar excelência em dois momentos. Quais são esses momentos que a gente pode pensar em excelência? Que a gente pode trabalhar a expressão de excelência. A gente pode trabalhar tanto a excelência dos resultados, quanto a excelência da caminhada. Pedro, ele é aquele. Por que Jesus, você vai ver nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai ver Jesus repreendendo a Judas. Todos nós sabemos que Judas, lá no final, foi alguém que teve um triste fim. Por que você não vê Jesus repreendendo Judas? Por que você não vê, em dado momento da história, Jesus advertindo Judas? Judas, muda, porque lá na frente você vai se dar mal, né? Por que Jesus só faz isso com Pedro? Jesus tinha 12 apóstolos, e dos 12 apóstolos, você vai ver uma repreensão a João, quando João, lá, a questão dos samaritanos, que João disse: Senhor, vamos orar que nem orou Elias, e manda fogo do céu e consome esses samaritanos aí. Ali você vai ter uma repreensão a João. E no demais, nos 4 evangelhos, você só vai ver repreensão a Pedro. Por que somente repreensão a Pedro? Porque Pedro, ele é aquele que se desponta em querer ver os resultados positivos. Por exemplo, Jesus multiplica os pães e os peixes. Atravessa o mar, a multidão dá um jeito, atravessa também. E nesse atravessar, um avisa o outro. Qual que é o nome do irmão? Gerson. Da onde, Gerson? De Itabuna. De Itabuna, na Bahia. Mais um baiano, né? Eu estou atravessando o mar para ir lá ver Jesus, e eu comi do pão e do peixe que ele multiplicou do outro lado. Daí eu encontro o Gerson e digo: vamos lá comigo. Mas por que não? Porque Jesus está dando comida de graça. Não sei se lá na Bahia é assim, mas toda e qualquer reunião aqui em Santa Catarina que você faz que tem comida de graça, dá bastante gente. Se você cobra, lá no Rio Grande do Sul assim também, acho que lá mais é churrasco, né? Churrasco de graça, né? Então assim, o povo está indo e se multiplica por causa da comida, por causa do pão e do peixe que Jesus multiplica. E daí Jesus, desculpa, hein? Avisa os senhores que deixem silencioso os seus celulares, por favor. Para que não aconteça isso que está acontecendo agora, né? E o povo vai por causa da comida. O povo se multiplica em virtude da comida que Jesus está distribuindo de graça. Jesus, permita-me a liberdade de dizer assim, Jesus, que como de bobo não tem nada, ele olha e diz: vocês estão aqui pela comida? Espera aí que vocês me pagam. E daí você vai ver em João capítulo 6, Jesus mudando o discurso e dizendo: eu sou o pão da vida. O pessoal foi lá por causa do quê? Por causa do pão. E o que ele diz? Eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne permanece em mim e eu permaneço nele. Daí o Gerson olha para mim: Daniel, foi para isso que tu me chamou aqui? Para com isso, cara. História mais sem pé sem cabeça é essa de comer da carne desse homem. Eles ainda não sabem o que é carne de Cristo. Nós hoje falar comer da carne de Cristo, todos nós aqui não temos problema em ouvir isso. Alguém tem problema em ouvir isso aqui? Nenhum de nós. Por quê? Porque nós já sabemos que a carne de Cristo é o símbolo, o pão que é a carne e tal. Mas quando Jesus está pregando isso pela primeira vez, é estranho. Concordam comigo? E as pessoas começam a sair. Convidei o Gerson, ele fica bravo comigo, levantou e foi embora. A irmã Ana Carolina convidou a outra amiga, que também não gostou do assunto, levantou e foi embora. O pastor convidou o Daniel não gostou do assunto, começa a levantar e vai embora. Quem é que percebe que o povo está indo embora? Quem? Jesus. Pedro. Então Jesus, quando Pedro chega para Jesus e diz o quê? Para onde, né? Quem lembra? Ô Jesus, esse teu discurso aí não está legal.
Pesado. Pesado. O povo está ó. Por que Pedro toma a liberdade, se vê na liberdade de falar isso para Jesus? Porque na mentalidade de Pedro, quanto mais pessoas ouvirem Jesus, mais pessoas serão alcançadas. Pedro está pensando no resultado. Pedro está pensando na excelência do resultado. Mas Jesus não nos chamou para pensar na excelência do resultado. Jesus nos chamou para pensar na excelência da caminhada, na excelência da jornada. Fica claro isso? Nós podemos pensar então a excelência em dois momentos: a excelência dos resultados do nosso trabalho ou a excelência no desenvolvimento do nosso trabalho. E como Jesus está preocupado com a excelência do desenvolvimento, e Jesus sabe o que está pregando, Pedro ainda não sabe o que Jesus está pregando, mas Jesus sabe. Então o que Jesus fala para Pedro? Todos nós, queridos, todos nós, se estivéssemos no lugar de Pedro, nós queríamos que Jesus dissesse assim, ó: poxa, legal, gostei de ter se preocupado com isso. Não, peraí que eu vou dar uma aliviada aqui. Não era isso que nós queríamos que Jesus fizesse? Se fosse nós que estivéssemos preocupados com a quantidade de pessoas escutarem Jesus e não quiséssemos que as pessoas fossem embora, nós queríamos que Jesus dissesse: pô, legal, bom que tu percebeu isso, então eu vou dar uma maneirada aqui. E é isso que Jesus faz? Não. O que Jesus diz para Pedro? Quero ir embora também. Jesus é meio grosseiro às vezes, né? Quer ir também? Uia! Né? Mas o Pedro não. O Pedro, ele está no discipulado. O Pedro, ele está na caminhada do discipulado. E daí ele dá uma das respostas mais fantásticas que qualquer um de nós poderíamos dar, que é: para onde irei eu? Se estar aqui é o melhor para mim. Se estar aprendendo contigo é o melhor para mim. Queridos, nós fomos chamados para desenvolver excelência na caminhada. Nós fomos escolhidos por Deus para desenvolver excelência na caminhada e não nos preocuparmos só com a excelência do resultado. Ontem à tarde, na expositiva ali no fórum, eu disse o quê? Que infelizmente, na grande maioria das vezes, o que nós temos de grupos de jovens na Assembleia de Deus? Estamos falando de nós, não estamos analisando socialmente outras denominações, estamos falando da nossa igreja. Olhando num parecer aqui de Joinville, e eu sei que isso se reproduz em grande escala, na grande maioria das vezes, o que nós temos de grupos de jovens? Nós temos um líder que trabalha a semana inteira, corre a semana inteira, e a preocupação dele é escolher um hino para ensaiar e domingo à noite apresentar no culto. E para ele, quanto mais jovens, melhor, porque ele está preocupado na excelência do resultado. Ele quer que o pastor dele olhe que domingo à noite se levantaram 32 jovens. Domingo passado tinha 30 e esse domingo 32. Então você é um ótimo líder. Se domingo que vem tiver 36, você é um excelente líder, porque você está todos os dias crescendo. Só que, na grande maioria das vezes, desses 32, 30, 36, muitos estão em fornicação, muitos estão enrodados pela pornografia, muitos estão vivendo uma vida de casado, sendo ainda solteiros. Quando não é, pastor, mas o problema é só problemas de virtudes sexuais? Não, muitos são violentos, como eu falei, e a Ana Carolina veio ontem compartilhar um pouco desse pastor. Nós vemos uma comunidade que é assim, de pessoas violentas, de pessoas brigonas, que se brigam, né? Outros, quem sabe, problemas de drogas, e estão ali no nosso grupo. E como é que essas pessoas vão ter um encontro com Jesus se eu, enquanto líder, tudo que eu me preocupo durante a semana é selecionar um hino, ensaiar com eles e cantar domingo à noite? E quando falta 3 meses para o congresso,
Deus me livre, me ajude, pelo amor de Deus, porque daí é coreografia, é uniforme, é tema, é pregador, é cantor, é 90 dias de Deus o livre, Deus me acuda. Queridos, eu não estou generalizando, mas numa grande maioria das vezes, essa tem sido a nossa realidade. Se você no seu grupo já vive uma realidade diferente dessa, parabéns, você está acima da média. Mas continue, não pare, por favor. Não se prenda a títulos. Guarde isso. A nossa introdução, ela fica clara se vocês compreenderem isso, que nós não podemos pensar em excelência como resultado, mas excelência como jornada, excelência como desenvoltura, excelência como algo que estamos aplicando. Dentro disso, eu vou aproveitar que eu tenho a manhã toda com vocês, então vou ficar bem à vontade, tá? Dentro disso, deixa eu contar um testemunho pessoal meu para vocês. Em 2007, eu fui enviado como missionário para uma cidade chamada Freiburg, aqui no estado de Santa Catarina. E lá eu atendi 3 congregações, 2 eu atendi ao mesmo tempo e uma no último período que eu estive lá. Essa última igreja que eu atendi no último período que eu estive lá, foi em 2008, 2009 mais ou menos. Quando eu fui enviado para lá, Deus falou comigo que eu teria um grande trabalho para fazer lá, um grande trabalho. E que chegaria momentos em que as pessoas não caberiam dentro da igreja. Mano, dirigente de congregação, obreiro, escutar uma palavra dessa de Deus, é ou não é, pastor? É bom demais. E você vai com essa ânsia, com esse ímpeto. Queridos, pense num trabalho difícil. Pense numa congregação que não ia. Mas, na frente da casa em que eu morava, tinha uma menina de 15 anos que já fazia 2 anos que lutava com câncer. 13, 14, 15 anos. E nós acabamos nos envolvendo muito com essa menina, no cuidado com ela. A mãe dela é extremamente católica. E a menina aceitou Jesus. Imagina, a igreja era na frente da casa dela, eu morava do lado, a igreja na frente. Essa menina se envolveu afetivamente com a minha esposa. A minha esposa começou a cuidar, a minha esposa percebeu que a mãe dela saía para baile sexta-feira à noite, a menina com câncer ficava sozinha em casa. E a Júlia começou, não, fica aqui em casa comigo, dorme aqui e tal. Se envolveu muito com a Tailândia. E enfim, meados de agosto de 2008, a Tailândia morreu. Só que o caso da Tailândia, uma cidade pequena, ganhou uma repercussão. Num sábado de manhã foi o culto fúnebre que nós realizamos com a Tailândia. Queridos, não coube as pessoas na igreja. Eu tive que tirar os bancos da igreja para as pessoas entrarem e ficarem de pé dentro da igreja. Porque não coube as pessoas. Mas eu ali envolvido com aquela situação, com aquele trabalho, não pensei. E, de repente, o diretor do colégio onde a Tailândia estudava era o líder da maçonaria em Freiburg. E ele entra na igreja, para na porta e fica lá atrás assim. Quando eu vi ele em pé na porta, o Espírito Santo disse para mim, essa é a grande obra que eu te trouxe para fazer. Prega a minha palavra. E eu preguei naquela manhã. Resumo da obra. Aquele homem falou para as professoras do colégio, hoje eu mudei a minha concepção a respeito dos evangelhos em Freiburg. Outra coisa, das professoras da Tailândia, eu fiz o discipulado de 8 delas. Das 8, 6 aceitaram Jesus, desceram as águas e estão crentes até hoje. Há 15 dias atrás, eu fui pregar em Monte Carlo, que é uma cidade vizinha de Freiburg, e na sexta-feira eu almocei na casa da mãe da Tailândia, que há 4 anos
é a líder dos adolescentes, pastoreia aqueles adolescentes, e estava mostrando as fotos e os videozinhos do congresso dos adolescentes, com adolescentes sendo batizados, os adolescentes sendo cheios do Espírito Santo, e sendo todos transformados. É por isso que a gente precisa entender a diferença entre excelência do resultado e excelência na desenvoltura do trabalho. Porque aonde eu e a Júlia mais aplicamos força no ano e 2 meses que nós ficamos naquela congregação, foi em atender a Tailândia. E foi ali que Deus fez com que o resultado fosse grande. Porque quem faz o resultado ser grande não somos nós. Não é as tuas atitudes, não é a tua correria, o teu ativismo. O que faz o resultado ser grande é o Espírito Santo do Senhor. Então fica claro isso para nós. Nós vamos pensar em excelência enquanto excelência na desenvoltura do trabalho. Então nós podemos pensar o quê? Como alcançar isso? Como não me prender em títulos? Como não me preocupar com a quantidade de jovens que vai cantar domingo, sendo que é o que o meu pastor me cobra? Não se preocupe, porque eu sou pastor também, tá? E eu sei o que o pastor de vocês cobra de vocês. Como vencer tudo isso? Como superar isso? Como deitar a cabeça no travesseiro e saber que, independente dos números, você está fazendo um bom trabalho. Independente dos números, você está fazendo um excelente trabalho. Como pensar isso? Como trabalhar isso? Só há uma maneira, e essa maneira a gente descobre pela Bíblia. É a dedicação do trabalho. É como nós nos enxergamos o trabalho. O chamado é um trabalho em nossa vida ou o chamado é a nossa vida? Há uma grande diferença nesse posicionamento. O chamado é um trabalho na sua vida. Você tem a sua vida, você tem a sua faculdade, você tem a sua liderança, você tem sua família e você tem os jovens. Você tem o seu chamado para trabalhar com os jovens. O chamado faz parte da sua vida ou o chamado é a sua vida? Como é que você se entende nessa caminhada? Como é que você se entende dentro desse processo? Porque na grande maioria das vezes, vamos ser bem sinceros, quem esteve ontem à noite viu que o pastor pregou e ministrou, né? Na grande maioria das vezes, nós estamos muito mais preocupados com a nossa vida secular do que com a nossa vida ministerial. E o que vai fazer diferença no céu? A vida secular ou a vida ministerial? A vida ministerial. Então, tudo vai depender, para você ter um processo de excelência, para você ter uma jornada de excelência, ela começa com o entendimento que você tem do seu chamado. Ela começa com o entendimento que você tem daquilo que você vive com os seus liderados, daquilo que você vive com aquele jovem que você está discipulando. Quer você discipule uma classe de jovens, quer você discipule um único jovem. A compreensão que você tem desse trabalho é que vai fazer com que você tenha uma desenvoltura com excelência. E na grande maioria das vezes, né, é possível que essa desenvoltura com excelência, a priori, a princípio, te leve a números pequenos, a números não tão expressivos. Porém, é lá na frente que a gente vai ver a diferença. Uma vez que eu tenho a compreensão do meu chamado, o que eu preciso? Mostrar o caminho ou conduzir, ir junto no caminho? Nós vivemos em uma época, culturalmente falando, e isso em qualquer cultura, né, em que o ativismo nos impera. O que é ativismo? É as grandes demandas de atividades. Não é difícil você encontrar um líder de jovem que esteja recém-casado, isso é uma demanda muito grande, fazendo faculdade,
trabalhando em um ou dois empregos, ou fazendo uma pós-graduação, ou fazendo um curso ministerial, e liderando os jovens. Isso é ativismo. Pastor, é possível? É. Depende da sua capacidade de dedicar energia para tudo isso que você faz. Agora, nunca se esqueça que a excelência do ministério, a excelência do discipulado, a excelência da jornada e caminhada com essa liderança, ela também implica nisso aqui, ó. Você mostra o caminho ou você conduz o caminho, né? Como é que é isso? Como é que é o nome do irmão? Diego. O Diego diz assim: pastor, eu preciso ir lá pegar o meu ticket de almoço. Eu diz: ó, Diego, você vai aqui, sai no estacionamento, pela calçada, ali na igreja, entra no térreo da igreja, que é uma mesinha que está vendendo os tickets de almoço. Isso é o quê? Mostrar o caminho. E você diz: vamos lá que eu te levo lá, eu já preciso comprar o meu também, vamos lá. Isso é conduzir. Qual é a visão que você tem da sua liderança? Qual é a visão que você tem daquilo que você está vivendo com os jovens? Porque na grande maioria das vezes é muito mais prático nós mostrar o caminho. E daí o Diego vai e volta: não achei, pastor. Pois é, cara, você fez alguma coisa errada, porque eu te expliquei bem certinho. Aquele que mostra o caminho, ele geralmente se exime da responsabilidade dos erros. Entende isso? Fica claro isso? Porque se eu disse para o Diego: ó, vai por aqui, por ali, vira, dobra, entra, toma e tal. Ele vai e volta: pastor, não achei. Eu disse: ó, cara, você fez alguma coisa errada, mano. Porque eu te mostrei bem certinho o caminho. É contigo. Para mim é mais prático, para mim é mais fácil, para mim é bem mais tranquilo. Eu deito a cabeça no travesseiro, o Diego não almoçou, azar é dele. Eu mostrei o caminho para ele. Se ele não almoçou, se ele está com fome, o que eu vou fazer? Agora, se eu estou indo com ele e nós não achamos o ticket de almoço, o problema é de quem? É nosso. O problema não é dele. O problema é nosso. Porque eu também não vou almoçar. Porque eu também não vou me alimentar. Se você é um líder, se você é um discipulador de jovens que se preocupa em conduzir no caminho, você sempre vai estar envolvido. Você sempre vai estar junto. Você sempre vai fazer parte do processo. E essa é a diferença. É aí que você vai encontrar a excelência. Por quê? Porque se você está junto, chegamos eu e o Diego lá, queremos comprar o ticket de almoço, não achamos, mano, nós vamos resolver isso, em algum lugar vai estar, e vamos aqui, vamos ali, vamos lá, deu 2 horas da tarde, conseguimos almoçar, beleza, não é o que nós esperávamos, mas juntos nós achamos uma solução. Eu estou usando um exemplo simples e trivial. Agora, projete isso para aquele problema do jovem lá que você conhece. Projete isso para aquela dificuldade do jovem que você conhece. E imagine quando vocês conseguirem juntos resolver esse problema. Vocês vão descobrir algo tão precioso no discipulado, na liderança, que vai mudar significativamente a compreensão de chamado de vocês. Fica claro isso, amém? Gente, eu quero dar liberdade para vocês de interferir, tá? Alguma pergunta, desde que esteja dentro do assunto, fiquem à vontade, tá? Então vamos em frente. Precisamos o quê? O que nós precisamos? Precisamos assumir uma posição pastoral diante de nossos discípulos. E por nós vivermos nesse contexto ministerial, eu preciso explicar o que eu estou dizendo enquanto posição pastoral. Não estou dizendo aqui que todos vocês
chegarão no final da jornada de vocês e terão uma carteirinha de pastor. Esquece, por um momento, esquece o pastor ministério, o pastor nomenclatura. Porque no diálogo de Jesus e Pedro lá na praia, Jesus não disse assim: Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, te amo, Senhor. Então, Pedro, faça de tudo na vida para alcançar o título de pastor. É isso que Jesus pede a Pedro? Não. Independente de títulos, Jesus diz: cuide das minhas ovelhas. Pastoreie, discipule. Fica claro para vocês que eu estou trabalhando a ideia de que pastorear, liderar, discipular, ensinar, que eu estou trabalhando pelo menos esses 4 termos no mesmo patamar. Fica claro isso para vocês? Porque, como disse o pastor Kemuel ontem à tarde, discipular é uma ordenança bíblica, é uma doutrina bíblica. Quantos aqui conhecem a doutrina do pão e do cálice? Quantos aqui ceiam nas suas igrejas? Amém? Quantos aqui já desceram as águas? Isso são doutrinas? Desprezar a doutrina do pão? Não. E por que desprezamos a doutrina do discipulado? Se a primeira coisa que Jesus disse é: ide e fazei discípulos. Então nós precisamos assimilar essa ideia de que discipulado é uma doutrina, tanto quanto a ceia é uma doutrina, tanto quanto o batismo em águas é uma doutrina. E se eu não posso ficar um mês sem cear, e se eu não posso desenvolver algo na minha vida e ter salvação se eu não nascer de novo no batismo em águas, por que eu posso ficar sem discipular? Por que eu posso viver sem discipular? Nós temos pessoas que vivem as suas vidas inteiras com Cristo sem discipular, sem se preocupar com o outro. Então precisa ficar claro para nós, de que quando eu falo em pastoreio, quando eu falo em discipulado, quando eu falo em liderança, quando eu falo em ensinar, tudo isso está dentro da doutrina de que Jesus disse: ide e fazei discípulo. Porque como que você faz discípulo? Você faz discípulo pastoreando, você faz discípulo cuidando. Olha a expressão de cuidado minha para com o Diego, né? Minha para com o Diego. Pastor, eu preciso comprar o ticket. Mano, vai lá e compra, se vire. Né? É claro que quem sabe eu não vai dizer dessa forma tão grosseira, mas vai dizer mais educado. Ó, vai por aqui, entra ali, né? Você vai conseguir, Deus te abençoe, estou orando por você. Né? É a mesma maneira de dizer, ó, vai lá e compra e te vira. Só que de uma maneira mais educada. Não é? Isso é cuidado? Não. Isso demonstra o que temos de Cristo dentro de nós, de Deus dentro de nós. Lá no Éden, Deus cuidou do homem ou não cuidou? A primeira atitude divina para com a humanidade é uma atitude de cuidado. Deus olhou os passarinhos e viu que tudo era bom. Deus olhou os peixes nos mares e a palavra diz que tudo era bom. Deus olhou as aves no céu, Deus olhou as aves, Deus olhou tudo e viu que era bom. Deus olhou o homem sozinho e viu que era não era bom. Não era bom. E epa, tem alguma coisa errada. Não convém que o homem esteja só. Isso é uma atitude de cuidado. Deus podia olhar e dizer, que se vire, ele tem pássaro, ele tem árvore, ele tem peixe, ele tem campo, ele tem um monte de coisa, vai arrumar o que fazer. Como diz o pastor Cláudio Duarte, a gente era feliz e não sabia. Eu não concordo com ele, mas tudo bem. Vai que Deus pensasse que nem o pastor Cláudio Duarte, né? Mas não, Deus olhou e cuidou. Se eu tenho uma liderança numa visão pastoral, eu nunca vou indicar o caminho. Eu nunca vou dizer, vá lá, faça. Eu sempre vou me envolver. Eu sempre vou estar junto. Eu sempre vou caminhar junto. E isso é cuidado. Isso é um olhar de cuidado. Gente, Jesus disse o quê? Não se preocupe com o que vocês devem vestir ou comer amanhã. Porque o Pai já cuidou disso para vocês. Não é isso? Então Deus age com cuidado.
para com as nossas vidas. Vamos caminhar mais um pouquinho. Como tomar tal posicionamento? De que maneira eu faço isso? Como é que eu posso me enxergar como um líder pastor e um pastor líder? Ontem à tarde eu falei da onde surge esse líder pastor e pastor líder. Eu era coordenador de jovens em Florianópolis e aconteceu uma situação lá. Como é que está o ar para vocês? Tá bom? Eu estava numa situação lá em Florianópolis que um pai me procurou e disse: pastor, eu estou com um problema com o meu filho, pai de um jovem, né? Eu estou com um problema com... Era uma filha. Eu estou com um problema com a minha filha, que eu falei com o líder falou que era coisa do pastor. E eu fui falar com o pastor falou que era coisa do líder. Sabe aqueles que indicam o caminho e nem indicar o caminho não querem mais? Né? Nem indicar o caminho não querem mais. O pai lançou para o pastor, o líder disse: não, isso não é para mim resolver, é para o pastor. Daí o pai foi e conversou com o pastor: está acontecendo isso? Não, isso não é, conversa com o líder. Então daí surge essa ideia, esse pensamento que está ali, essa orientação. Líder, pastor e pastor, líder. Essas coisas precisam se fundir. Isso precisa estar na nossa mente, que independente de cargo ministerial, eu preciso pastorear. Como fazer isso? É preciso sempre ter um comprometimento. Assumir um comprometimento pessoal. E gente, a primeira coisa que precisa morrer quando você assume uma liderança, qualquer liderança, é a ideia daquela ideia bem brasileira, né? Bem cultural brasileira do faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso é a primeira coisa que precisa morrer na vida de quem quer assumir qualquer trabalho como liderança. Quer seja liderança jovem, quer seja liderança de adolescente, principalmente essas lideranças no que diz respeito à criança e adolescente. Não existe, eu nunca vou esquecer de um exemplo, de um mau exemplo que eu tive. Aqui em Santa Catarina nós temos o PROERD. O que é o PROERD? O PROERD é uma iniciativa da Polícia Militar, não sei se lá tem também. Lá tem também. O Rio Grande do Sul também tem. Funciona bem. Funciona bem. Mas eu quando era criança, quando era adolescente, eu tive um mau exemplo. Ô Júlio, tu quer ficar sentado aí, né, cara? Não. Para com essa câmera aí. Ele fica me olhando atravessado quando eu venho pra cá, quando eu vou pra lá. Levanta aí, rapaz. Eu tive uma experiência com o PROERD, uma experiência negativa com o PROERD, por quê? Porque eles foram lá na escola que eu estudava, eu devia ter uns 13, 14 anos, foram lá na escola que eu estudava. Poxa, legal, até eu fiquei fascinado porque um dos policiais tocava violão, inventou umas musiquinhas lá de combate às drogas, ao tabaco, tal. 11h30 bateu o sinal, eu saio na porta do portão do colégio, o policial encostado na viatura. Digo: poxa, que legal. Ó, por quê? Gente, para nós termos uma desenvoltura de um trabalho com excelência, a primeira coisa que nós precisamos assumir é um comprometimento pessoal em dar o exemplo. Sabe, lá na Bahia seja diferente o esquema? Ou no Rio Grande do Sul? Vocês fiquem à vontade, tá? A questão do exemplo pessoal, pastor. Sim. Eu trabalhei com jovens, hoje estou com quase 40 anos, né? Mas trabalhei a minha vida toda com jovens. Hoje não sou mais líder de jovens. O nosso pastor nos chamou, eu e meu esposo. Hoje nós somos conselheiros de jovens. Então, tem que ter um testemunho e viver, né? Dias atrás, uma jovem me procurou e ela disse: Cris, eu vejo, essa que está ao meu lado, minha filha tem outra de 15 anos. Eu vejo assim, eu sempre acho tão bonito você estar sempre de mão dada com a Esther, com a Amy, sempre deixa. Eu não tenho isso da minha mãe. Ela foi conversar comigo. Certo. 16 anos. E aí ela me disse a dificuldade que ela tinha com a mãe dela, conversamos. Um papo bem legal, eu esperei ela com chimarrão, coisa toda. Conversamos e eu disse: filha, tu está trabalhando, tu estuda? Não, minha irmã só estou, né? Eu falei: e dentro de casa, como é que é assim? Como é que
Tu ajuda tua mãe? Como é que é a tua relação com a tua mãe? Tá dando uma coçadinha na cabeça. Falei, filha, primeira coisa que eu vou te dizer. Sabe o que tu... Aí ela me disse assim, nós não estamos conversando, irmão, faz 2 dias. Situação bem complicada. Eu disse, então a primeira coisa que tu vai fazer, já deu alguma florzinha para tua mãe, assim, fora dia de mães, fora aquela, já fez alguma coisa? Não, que eu me lembro então de mim, então hoje tu vai fazer. Aí na minha mesa do meu trabalho tinha um arranjo natural, tirei 3, enrolei numa fita e disse, tá aqui. Hoje tu chega lá e diz, ó mãe, eu trouxe uma flor para você. Será, irmã Cris? Eu digo, sim. Eu duvido. Mãe, que não vai se alegrar com uma florzinha que você disse, sem ser dia de nada. E amanhã tu não espera ela te pedir nada. Tu levanta e arruma teu quarto. Assim, só isso? Digo, não. Depois tu vai e lava a louça sem ela falar nada. E tu não fala nada. Eita, mistério. Não quer comer essas das piadas, não? Conselheira. Eu falei, você não cobra nada dela, filho. Você só faz o seu canto. E depois você vem e conversa comigo. Vai me mantendo informadinha lá no WhatsApp. Para a glória de Deus. Tem 1 semana que nós conversamos. Agora, antes de eu viajar, ela me mandou uma mensagem. Cris, acredita que eu e a mãe estamos sentados aqui comendo rapadura e tomando chimarrão? Eu falei, filha, são coisas, são detalhes, né? Detalhes que você pode... Mas por quê? Porque vê o testemunho da gente. Enquanto a irmã estava falando, eu estava lembrando de algo muito importante, gente. Uma coisa muito importante para vocês. O pastor está aqui, pode também contribuir, fica à vontade. Numa grande maioria das vezes, o nosso maior pecado em liderar os jovens é não ouvi-los. É não ouvi-los. Nós temos alguns jovens aqui entre nós. E vocês podem dizer que é de Deus. Fica à vontade, glorifica aí. Por quê? Por quê, gente? Porque assim, ó, o posicionamento da irmã, né? O que muda? Muda em sentar e dizer, fala que eu te escuto. Né? Porque as pessoas estão precisando disso. E isso é algo que demanda dedicação, demanda você abrir tempo do seu tempo, dar essa abertura. Uma coisa que eu vou falar aqui também é que o líder, não, eu tenho a minha privacidade. Será? Olha para a Bíblia. Jesus, quando soube que morreu João Batista, atravessou o mar e foi para o deserto, porque queria ficar sozinho, ele queria chorar o luto do seu primo. O que a multidão fez? E daí o texto vai dizer, e olhando ele para a multidão, teve compaixão. Jesus tinha tudo para dizer, ó, se sumam, eu quero curtir o meu luto, porque ali era o Jesus homem, era o Jesus carnal, assim como eu e você, não carnal, mas de natureza da carne, assim como eu e você. Lá na lição agora, né, do último domingo, da mulher grega, Sirofenícia lá, né? Jesus disse, não quero ser incomodado, não quero. Você vai ver em Marcos capítulo 3, se não me foge agora, Jesus dizendo assim, ó, arruma um barco para mim ficar longe desse povo, que eu não quero que o povo me encoste. Aí mais na frente ele desce do barco, vai para a praia e começa a pregar. Nós precisamos dessa abertura enquanto líderes, ouvir, sentar e ouvir. Na grande maioria das vezes você não vai ter nem o que falar, mas só em ouvir. Quantas das vezes já sentei, eu e a Ju, sentamos e fala. Minha irmã, vamos orar. Ai, pastor, já estou me sentindo melhor. Por quê? Ela só precisava de alguém para falar. O marido não escuta, o pai não escuta, a mãe não escuta. Né? Tem essa visão também de que às vezes a gente atribui o erro sempre ao outro, né? E a irmã conseguiu detectar isso e fez com que a filha tomasse um posicionamento diferente.
Mas essa visão vem da onde? Vem de quando você estava ouvindo. Não existe um manual de aconselhamento, X é igual a Y. Não existe. Você está sempre aprendendo, sempre novidade. Então, aproveitando a oportunidade, eu cheguei um pouquinho atrasado. Eu fui levar minha filha para fazer um exame e Sim. eu cheguei atrasado. E a irmã falou ali de sua importância e eu me reportei ao tempo que eu fiz a minha faculdade. Tinha uma moça na nossa sala de aula e essa moça é muito bonita, rica e aquela menina que todo jovem queria se encostar do lado Certo. para conversar. Eu sentava Você vê que os jovens fazem isso? Imagina, bonita e rica. Eu sentava do lado dessa moça, sabe? E eu normal, minha vida normal, cursando normal. De repente, Deus disse para mim assim, fala com ela e disse para ela não cometer o que ela está intentando cometer contra a vida dela. Aí eu fiquei pensando, poxa, será se isso é coisa minha ou é coisa de Deus? Porque existe, né? E eu relutei com aquilo. Uma semana, eu comecei a orar. Eu fico até meio constrangido quando eu converso com essa moça, porque eu casado, conversando com uma moça daquele, né? O pessoal pode até achar que Aí de repente, pastor, eu peguei e disse para a moça assim, eu gostaria de ter uma palavra rápida com você. E eu quero que você entenda perfeitamente que isso pode ser de Deus ou pode ser do meu sentimento humano. Mas o que eu estou sentindo, meu coração está disparado de falar, é que você não deve cometer aquilo que você está pensando, sabe? Aí uma lágrima dela correu do rosto, ela me pegou na minha mão e disse, vem aqui fora, eu quero conversar contigo, sabe? Aí eu fui lá fora, sabe? E lá fora ela pegou e abriu o coração para mim. Quem foi que falou disso para você? Quem foi que falou que eu estou pronto a me suicidar? Aí eu disse, então é de Deus. Aí eu disse para ela assim, foi Deus, porque eu sirvo a um Deus maravilhoso e revela isso. E se Ele revelou isso para a tua pessoa, é porque Ele te ama, sabe? Quer o teu bem. Essa moça pegou e abriu o coração, eu estava sozinho com ela. E eu casado, o que eu fiz? Eu chamei alguns irmãos e irmãs ali evangélicos daquela faculdade, comentei com eles e fomos ali, aconselhamos a moça, oramos ela e orientamos ela. Deus salvou aquela moça. Só para assim, ela pensou em se suicidar porque o irmão dela se suicidou. E o irmão dela era engenheiro numa empresa multinacional e sofreu uma crise lá e acabou se suicidando. Escreveu uma carta, sabe, e se suicidou. Esse espírito de suicídio entrou. Aí hoje ela serve ao Senhor, sabe? Ganhou a mãe dela para Jesus, ganhou as irmãs dela para Jesus. Uma coisa interessante que a gente pode detectar em tudo isso, né? Pensando sempre, uma coisa que a gente pode sempre detectar com tudo isso, queridos, é o quê? É nós lembrarmos de uma coisa fundamental na liderança, que é sensibilidade. É preciso ter sensibilidade, empatia. O que é empatia? A capacidade de se colocar no lugar do outro. Ter essa sensibilidade, detectar os sinais, perceber. Essa semana ainda, eu saí do culto de terça, daí a Júlia, não tem comida em casa, vamos comer um lanchinho ali. Saímos do culto, passamos no lanchonete, daqui a pouco passa um casalzinho de jovens da igreja. E passaram assim, cumprimentaram, olharam, eu vi, tem alguma coisa errada. Quinta-feira no culto, a hora que o culto estava acabando, eu chamei os dois.
Eu disse assim, eu vi vocês terça-feira e me preocupei com vocês. O que está acontecendo? A menina já começou a chorar. Né? Já começou a chorar. E realmente nós temos que ter essa sensibilidade e procurar entender quando o Espírito de Deus está nos levando a isso. E isso tudo nos levará, tudo bem? Isso tudo nos levará a ter essa abertura para o diálogo, né? Porque uma coisa que o irmão falou também interessante, os cuidados que a gente precisa ter, para abrir esse diálogo. Por exemplo, a irmã teve a facilidade de que era uma moça, e se é um moço? É um moço que precisa de um conselho. Ou você é um jovem solteiro que lidera moças solteiras. Ou vice-versa, você é uma moça solteira que lidera moços solteiros. Então toda essa percepção, todo esse olhar tem que estar na vida de um líder. Eu tive um mentor que eu tive na minha liderança, eu comecei a liderar muito cedo também. Eu comecei a liderar jovens com 16 anos. Eu com 16 anos liderava jovens de 28, 29. Mas isso era um plano específico de Deus na minha vida. Mas eu tive os meus mentores, eu tive quem me ensinou também. E um dos meus mentores, ele é pastor aqui no estado, é o pastor Joel Paulino. Quem sabe alguém conhece ele. Ele é um paulistano mesmo, daquele bem engraçadão assim. E quando ele me dava os conselhos, ele me chamava de neguinho. Daí neguinho, você tem que pensar o seguinte. Né? E uma das coisas que ele sempre dizia para nós, quando ele falava com nós, ele era o nosso coordenador de jovens em Blumenau, é que a gente tinha que ter esse olhar, tinha que ter esse cuidado. E eu lembro que uma vez ele falou assim, ó, as mais velhas você trata como mãe, as das mesma idade você trata como irmãs, e as mais novas você trata como filhas. Por quê? Para você ter essa abertura. Se eu sou um líder jovem, se eu tenho 22 anos, e sou líder de jovens numa congregação, eu tenho uma moça do meu grupo de 18 anos que precisa. Muitas das vezes os pastores têm essa estratégia de colocar um casal como conselheiros, justamente para auxiliar nessa condição. Mas digamos que não tem. E essa moça está com um problema, precisa se abrir. E encontrou em você essa abertura. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, você tem que estar convicto da sua chamada e daquilo que nós estamos falando, de um posicionamento pastoral, de uma liderança pastoral. Porque se você se enxergar enquanto um líder pastor, você não vai sofrer esses problemas. Não vai sofrer. Até porque, né, pastor, vai vir desde de uma briguinha com a mãe, que é fato, até um caso extremo, como de ano passado. Vocês não... Uma jovem me procurou também, começo do ano passado, e me relatou um fato que é muito difícil a gente ir no pastor. Tivemos que ir ao pastor, a menina está correndo o risco de sofrer abuso sexual dentro de casa. Então, quer dizer, vai vir desde um caso de uma tristeza com a mãe, que não fala, a desde uma coisa grave, sim. Né? Então, tem que estar preparado mesmo. Por exemplo, vocês não conhecem, então eu posso falar, né? O casal que terça-feira eu percebi eles estranhos, um casalzinho de namorados. Eu acho que ele tem 26 e ela 22. E estão namorando, já estão com o noivado marcado, por esses dias aí é o noivado deles, e já vão casar em fevereiro do ano que vem. Mas daí terça-feira eles passaram por nós na lanchonete e eu botei o olho, minha esposa também, só que eu estava com os meninos juntos, eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 13, daí eu não convidei eles para sentar na mesa com nós, mas eu já na terça-feira senti que tinha alguma coisa errada. Quinta-feira acabou o culto e eu vi os dois sentadinhos lá atrás e eu... cara, espera um pouquinho que o pastor quer conversar com vocês. Cheguei assim, com muita liberdade, cheguei, botei a mão no ombro dela, no ombro dele, olhando sempre no olho. Isso é fundamental para um líder. Isso é fundamental para um líder. Olhe sempre no olho da pessoa. Isso passa confiança. Botei a mão no ombro dela, no ombro dele. Daí, estava bom o lanchinho? Estava, pastor. Eu disse, mas o que está acontecendo com vocês? Porque terça-feira eu me preocupei com vocês. E ela já começou a chorar. E infelizmente caiu e não conseguiu resistir. E aquilo estava incomodando eles. Aquilo estava no olhar deles. E se eu sou um líder que só indica o caminho, tanto faz. Tanto faz.
o líder que indica o caminho diz, ó, vocês têm que noivar e vocês têm que casar santo e se cuidem. Mas o líder que se preocupa, daí eu falei para eles, ó, vocês vão procurar o líder de jovens, vocês vão conversar com eles. Ela trabalha com as crianças, ele é músico, eu digo, eu não quero que vocês se afastem da atividade. Ah, pastor, nós vamos parar. Não, vocês vão continuar, porque se vocês pararem, vocês nunca mais voltam para a igreja. Então vocês vão continuar. Esse mês vocês não tomam ceia, depois a gente volta a conversar, mas eu quero que tu continue cada vez mais firme com as crianças e tu cada vez mais firme com o conjunto. Não quero que vocês parem. E eu vou conversar com o líder de vocês e o líder de vocês vai acompanhar vocês. Tem que ter esse cuidado. Se eu digo, não, afasta, está em disciplina e não sei o quê, eu perco eles. Mas eu tenho que andar com eles no caminho e não só mostrar o caminho. Isso é o amor, né, pastor? Porque eu sou filho de pastor, né? E um amigo meu. Lucas. E um amigo meu, bem amigo, a gente tinha média de 16 anos, e ele arrumou um emprego e juntou com o pessoal do emprego e um domingo pela manhã ele chegou em casa bêbado, né? Bem mal. E aí a mãe dele ligou pro meu pai, pediu para ele lá na hora, estava indo para a escola dominical, falou assim, eu quero que tu ponha ele em disciplina, porque ele chegou nessa situação aqui, e é isso aí. Aí meu pai pegou, olhou para ela e falou assim, é o que ele mais quer, que a gente faça isso, porque aí ele já tem um meio para sair. Vamos fazer assim, a minha família, a família da irmã, vamos orar por ele, vamos acompanhar ele e vamos ver o resultado, né? E aí oraram, passaram-se daquele dia, 15 dias, o Reinaldo foi batizado com o Espírito Santo e hoje ele é pastor. Então eu acho que assim, né, atitudes drásticas, cuidado, o amor ele é fundamental, né, nessa parte da gente conduzir, né? É uma condução. Então tá. Gente, fica claro isso então de primeira parte. Assumir uma posição pastoral. Conduzir no caminho e não simplesmente mostrar o caminho. Amém? Amém. Aos que estão chegando agora, vocês vieram só para o recreio, né? Brincadeira. Nós vamos para o intervalo agora, tá? São 10h25. Vai ser servido ali no salão ali da igreja. Então vai ter o coffee break ali, o cafezinho, a bolachinha. 10 para as 11, pode ser? 10 para as 11, 15 para as 11. Eu vou marcar 15 para as 11 para a gente ter uns 5 minutinhos de tolerância. Tá bom? 15 para as 11, então, todos de volta. Na primeira parte, obrigado. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente volta. Do nosso trabalho, nós estamos trabalhando a ideia de um ministério com excelência,
como desenvolver um discipulado de jovens com excelência, trabalhando a ideia de que não é a excelência dos resultados, mas a excelência da jornada, a excelência da caminhada, daquilo que a gente desenvolve. Esse primeiro momento a gente pensou tudo isso com base em Pedro, no relacionamento de Jesus e Pedro, né? E lembrando que Jesus, quando chama ali Pedro para um diálogo, ele diz: Pedro, tu me ama? Sim, te amo, então cuida das minhas ovelhas. E daí a gente trabalhou também a ideia de cuidado, unificando esses termos: pastor, discipulador, líder, cuidador, né? Tudo isso dentro de uma mesma visão, tudo isso dentro de um chamado, de uma doutrina bíblica que é discipular. Jesus disse: ide fazer discípulos. Jesus não disse: ide fazer faculdade. Então é pecado fazer faculdade, pastor? Lógico que não. Mas lá na faculdade seja um discipulador. Jesus não disse: ide trabalhar. Então é pecado trabalhar, pastor? Lógico que não. Lá no seu trabalho seja um discipulador. E sempre tendo a ideia: o teu chamado faz parte da tua vida ou o teu chamado é a tua vida? É bem diferente esse posicionamento. Como que você vê o seu chamado? O seu desempenho. Tinha sido tudo, né, Júnior? Gente, tudo parte desse princípio, como vocês enxergam. Depois a gente termina voltando nessa parte. Então nós estamos aqui na página 130. Nós terminamos fazendo a pergunta: como é possível desempenhar? Só é possível através do exemplo. Nós terminamos aqui falando que a primeira coisa que um líder deve fazer morrer, deve assassinar, deve matar na sua vida, se ele quer ser um líder influente, é a ideia do faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso é a primeira coisa. Eu quero ser o líder, então vem cá que nós vamos matar a tua posição de querer simplesmente conduzir o caminho. Eu acho que não está ali o nosso irmão, né? Sei que ele estava indo procurar as fichas do almoço. Nós usamos um exemplo aqui de, se alguém perguntar: pastor, onde é que eu compro as fichas do almoço? Você vai pela calçada, entra ali no portão e vai lá e compra. É diferente de eu dizer: vamos lá que eu vou te mostrar. Porque se ele chegar lá e não achar e voltar aqui todo suado, preocupado: pastor, onde é que estão as fichas? Não achei. O problema é teu, você não fez direito. O líder que só indica o caminho, ele não se preocupa com os resultados pessoais, ele se preocupa com os resultados numéricos. E isso é nocivo, isso é mau. Precisamos ir, como disse a nossa jovem ali, na contracultura dessa ideia de que nós estamos ali para colocar 20 e poucos jovens cantando domingo à noite, para no final do culto o pastor bater no nosso ombro e dizer: você é o the best leader da minha congregação. E não, esquece isso. Nem que você não cante domingo à noite, o pastor te puxa a orelha. Mas pegue aqueles jovens, pegue aqueles que estão contigo e faça-os entender o reino. Mas daí, como é que eles vão entender o reino se você não souber o que é o reino? Bem, vamos trabalhar isso então, mais ou menos nivelado aí, quem chegou um pouco mais tarde, página 131. Eu tinha pedido que os irmãos abrissem as Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Antes uma moça leu, um moço agora, uma irmã, enfim, pode ler para nós Filipenses 4 e 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Alguém tem uma versão diferente que queira compartilhar com a gente? Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará convosco. Olha aí. Olha aí, Paulo é um líder que indica o caminho ou vai no caminho? Ele vai no caminho. Por quê? Porque a primeira coisa que ele faz é chamar para o exemplo pessoal.
Nós terminamos aqui falando para assumir uma postura pastoral. E para aqueles que chegaram depois, esqueça a postura, quando eu falo em pastor, esqueça ministério. Né? Esqueça ministério. Eu gravo as pré-aulas aqui da igreja, da IAD TV, as pré-aulas dos professores de jovens. Até inclusive irmãos de outras cidades quiserem acompanhar ali, eu gravo as pré-aulas da lição dos jovens. Né? E muitas das vezes eu me refiro, quando vou referir-se a mim mesmo, eu me refiro na terceira pessoa como pastor. E daí a minha irmã me mandou um WhatsApp: cara, para que isso, cara? Tu é o Daniel, tu não é o pastor Daniel. Por quê? Porque isso eu disse aqui o que? É automático, a gente acaba assumindo essa postura ministerial. E é essa postura ministerial que nos afasta do chamado. Né? Eu estava aqui conversando com o pessoal, brincando que no 1º de maio agora a professora foi fazer, eu tenho um filho de 6 anos, foi fazer uma tarefinha ali com ele: vamos fazer um desenho da profissão do papai. Daí ele perguntou: teu pai trabalha com quê? Ah, trabalha com quê? Daí chegou no Natan, meu menino de 6 anos: teu pai trabalha com o quê? Meu pai não trabalha, ele é pastor. Só que, na contrapartida, muitas das vezes, se eu não cuidar, eu vou definir o meu ministério como um trabalho. Porque eu tenho um compromisso, pastor, eu tenho um compromisso de pregar, eu tenho um compromisso de palestrar, eu tenho um compromisso de estar cuidando de pessoas. Não, eu não tenho um compromisso, eu tenho um chamado. Então, você vai se definir a partir do momento de como você se enxerga. Se você enxerga que a sua liderança, que o seu discipulado de jovens, que o seu aconselhamento de jovens, que é o seu regente de conjuntos de jovens, se você entender que isso faz parte da tua vida, você terá uma visão. Agora, se você entender que isso é a sua vida, você terá outra visão. E qual é o seu nome mesmo? Kézia, de Curitiba, ela disse o seguinte, que é uma coisa muito interessante, que na grande maioria das vezes, o que acontece com o ministério de liderança de jovens? É um trampolim ministerial. Mano, você tem chamada para ser obreiro, vamos ver se você vai ser um bom obreiro, vou te colocar como líder de jovens na congregação. Entendem isso? Já viram isso? Tá? Eu vou falar para vocês, eu passei por isso. Não, aqui em Santa Catarina, lá em Blumenau, inclusive, também. Eu comecei assim, tá? Ah, pastor, é errado, é pecado? Não, não é errado, não é pecado. Tudo vai depender de como você se enxerga. Deus, para te abençoar, vai usar pessoas. Entenda isso. Deus não vai mandar um anjo lá no céu domingo à noite, no culto, e dizer: pastor Sérgio, meu filho, a próxima líder dos jovens é a Ana Paula. Não. O pastor Sérgio vai enxergar, vai olhar, o pastor Cássio, o pastor Alessandro vai olhar: essa menina, sei lá, vai trabalhar. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Vamos lá então? Olhando para esse texto de Paulo, está escrito tudo isso que eu estou falando, está escrito ali, né? Olhando para esse texto de Paulo, no capítulo 4 de Filipenses está aconselhando, terminando de aconselhar os irmãos de Filipos, e ele dá alguns conselhos interessantes. Ele vem ali falando sobre vencer a ansiedade, seja o vosso comportamento notório sobre todos, né? E ele vem falando sobre como vencer a ansiedade através da oração, como ter um comportamento bonito, tudo que é lícito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso ocupe a sua mente, nisso esteja ocupado o seu pensamento. E daí ele vai dizer assim, ó, no versículo que nós destacamos ali, o versículo 9: no demais, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Gente, eu já vi pessoas dizer que Paulo é pretensioso em dizer quer seguir a Cristo, me sigam. Eu já vi pessoas falar que isso é uma certa pretensão de Paulo. Não. Na época em que Paulo era líder, Paulo era pastor, não existia Bíblia nos moldes que nós temos hoje. Então Paulo não tinha como chegar no sermão de domingo à noite e dizer: abram Mateus capítulo 5 e nós vamos falar sobre o sermão da montanha. Não existia isso. Como é que Paulo ia falar de Jesus? Como é que Paulo ia narrar Jesus? Ele tinha que narrar a partir de uma perspectiva pessoal de Jesus. Alguém aqui já foi enganado? Não sei se alguém aqui vai ser que nem eu, mas assim, eu já passei por isso. Alguém já foi enganado? Ou melhor,
Alguém só olhando sabe diferenciar um pé de limão com um pé de laranja? Só olhando, sem olhar o fruto. É parecido, não é? Engana ou não engana? E principalmente existe uma qualidade de limão que quando ele madura ele fica amarelinho e grandinho. Parece uma laranja. Só que como é que você sabe a diferença se você não tem o feeling, como é que se diz, né? Se você não tem o feeling para olhar e dizer é limão, é laranja, como é que você vai saber? Não vai. Não necessariamente comer, mas cheirar, pegar, tocar, abrir. Como é que você vai saber das coisas do reino? Como é que você vai poder dizer para um jovem que limão é azedo e laranja é doce? Comprometimento. Você tem que provar. Você tem que saber se é azedo ou se é doce. Como é que eu vou passar para o jovem? Paulo está dizendo isso, é isso que Paulo está dizendo. O que vocês viram em mim, façam. O que vocês ouviram de mim, façam. E isso, gente, só é possível através de um grande comprometimento. De um exímio comprometimento. Você não consegue isso de uma hora para outra. Você precisa de uma dedicação. Como? Vamos analisar então o teor dessa mensagem de Paulo, né? O teor do que ele fala aqui. Aprendestes. Minha pergunta é... Opa! Não perguntei nada. Agora foi. Aprendestes. Minha pergunta é: o que estamos ensinando? Para mim poder dizer o que aprendestes de mim, faça. Eu tenho aqui o conselho que a nossa irmã Cris, que a irmã Cris, a experiência que a irmã Cris compartilhou com a gente aqui. Ela ensinou a menina. Você fará isso, isso, isso e isso. Isso também é estar junto. Porque na condição ela não tinha como pegar a menina pela mão e vamos lá que eu vou reatar você e sua mãe. Não. Porque o que ela disse? Vai me mandando no WhatsApp, vai me dizendo, pegou as flores e deu na mão, vai lá e leva a flor. Isso é estar junto. Não é simplesmente indicar o caminho. Porque o estar junto, irmãos, não quer dizer que você vai pegar um casal de namorados que estão lá no seu grupo e vai ficar 24 horas do lado deles cuidando. Ó, vocês pediram, não, passa a mão aí, porque eu não levar aquele, não, beija assim, tá. Não é isso. O estar junto não é isso. O estar junto é estar comprometido. O estar junto é estar sensível ao que eles estão vivendo. E ao perceber qualquer situação, interferir. Isso é estar junto. Mas para isso é preciso o quê? Ensinamento. É preciso ensinar. E o que nós estamos ensinando? Eu quero que você faça essa análise agora da sua liderança, do seu discipulado. Se Paulo disse, o que aprendestes de mim é porque ele ensinava. Na apostila aqui eu coloco o exemplo de quem? Jesus. O maior exemplo é Jesus. A nossa maior dádiva de ensinamento é Jesus. Por quê? Porque chega um momento do convívio de Jesus e os apóstolos disseram assim, nós queremos fazer isso. Como é que nós fazemos isso? Aí Jesus manda eles na missão dos 70, né? E eles voltam, meu Jesus, em teu nome os demônios se submetem a nós e tal. Por que eles voltam felizes? Por que eles voltaram felizes, gente? Porque eles foram lá sozinhos, sem Jesus estar com eles, e realizaram as mesmas obras que Jesus realizava. Então, se nós ensinamos com o exemplo, as pessoas vão querer fazer aquilo que nós fazemos. Eu falei aqui de uma decepção que eu tive enquanto adolescente, um trabalho do Proerd, que o policial foi lá na escola, cantou musiquinha, até achei legal, porque eu tocou violão, cantou umas musiquinhas legais lá. Quando eu saio 11h30, que bateu o sinal para ir embora, ele encostado na viatura fumando um cigarro. Entendeu? Não, eu e você, nós temos que seguir o exemplo de Jesus.
Eu e você temos que seguir a metodologia de Jesus. E qual é a metodologia de ensino de Jesus? A metodologia de ensino de Jesus é, primeiro, o ensinamento pessoal, um exemplo. Sabe aquela história que todo mundo já pregou e já falou? Do pai que diz para o filho, diz que o pai não está. Imagina um pai de um filho aí, eu tenho um Isaac de 13 anos, o Natan tem 6, o Isaac tem 13. O pastor Sérgio me liga, está numa situação e eu minto, pastor Sérgio. Não, pastor, eu estou lá passeando com eles, mas eu quero fugir do pastor Sérgio, o que é que eu faço? Não, pastor, estou fazendo uma visita aqui, tá, não sei o que, agora não posso, tá. Beleza. Daqui a pouco o Isaac diz, pai, posso dormir na casa do fulano? Daí vem um fulano do lado, com aquela carinha do gatinho lá. Daí você deixa, vai. Daí no outro dia encontra o pai do menino. Daí o Isaac dormiu lá. Não, pastor, não. Daí eu vou para o Isaac. O senhor feliz, o que você aprendeu a mentir? Ele não vai falar. Mas o que vem na mente dele é contigo, pai. Quantas vezes eu ouvi você mentir, pastor? Então, gente, para mim poder dizer o que vocês aprenderam de mim, eu tenho que me comprometer com o que eu ensino. Eu só posso dizer, como disse Paulo, o que aprendestes de mim e isso fazei, se eu tenho um comprometimento em ensinar. E principalmente por quê? Porque esse é o que precisamos. Paulo também disse, o que recebestes. Toda liderança é um ato de doação. Todo trabalho é um ato de doação. Qualquer que seja a área, humanas, engenharia, ciências exatas, qualquer que seja a área, tudo que você está fazendo é um ato de doação. Você está aqui hoje fazendo um ato de doação. Para quem? Para você mesmo, para o seu ministério, para o seu crescimento, para o seu enriquecimento. Não, os irmãos fizeram um empenho danado, vieram lá da Bahia só porque o pastor pediu. Não, é um ato de doação. E a minha pergunta é, o que estamos doando? O que eu falei aqui na abertura? Que muitos dos líderes que nós temos vivem a semana inteira, quando é sexta-feira à noite, ele lembra, amanhã é o culto dos jovens. Meu Deus do céu, amanhã é o culto dos jovens. E agora? Pastor, daí manda um WhatsApp pro pastor, né? Pastor, é amanhã mesmo o culto dos jovens? É, meu filho, tá tudo certo. Sim, pastor, tá tudo certo. É claro que tá tudo certo. Ele esqueceu que era o culto dos jovens. Daí sai um pulo. Tu lê a palavra, você canta um hino, apresenta uma peça lúdica para nós bem rapidinho. E daí chega sábado à noite, dá tudo certo. Porque o Espírito Santo abençoa, né? E aí ele, sou bom pra caramba, de sexta para sábado eu organizo o culto, e olha aí que bênção de culto, eu sou o líder. Será que é essa doação que Deus quer de nós? Será que é só isso que a gente tem para doar dos nossos jovens? Não. Para mim poder dizer, o que recebesses de mim isso fazer, eu tenho que estar doando algo que seja relevante. Eu tenho que estar doando algo que seja significativo. A irmã preparou o chimarrão, né? Uma paçoquinha, chamou a moça lá, conversou e doou. O que a irmã doou? Doou simplesmente o tempo? Não, querido. Doar o tempo foi o mínimo que ela fez. Ela doou a restauração entre uma mãe e filha. Ela doou a aliança entre uma mãe e filha. O irmão, cadê o irmão do testemunho lá da faculdade, da bonitona lá? Ele doou a vida de uma jovem que estava para se suicidar. Então, o que estamos doando? O que estamos doando para os nossos jovens? O que temos de melhor? O que temos de sobra? Pense nisso. Paulo diz, o que recebestes de mim, isso fazei. Outra coisa que ele fala, o que ouvistes de mim. Na nossa comunicação e ouvir aqui, eu quero ir um pouco além. Ouvir aqui não é só com palavras. Acho que é Jerônimo Savonarola que diz, né? Prega todo o tempo, se possível com palavras. Se possível com palavras.
Eu estar caminhando daqui para lá, de lá para cá, não é só para tribular o Júnior com a câmera. É verdade. Ele põe a mão no bolso e eu vou pro lado, tem que tirar. Fala, Jeová. Eu estou Isso é uma comunicação. Quantos aqui chegaram depois da primeira parte e viram o violão aqui? O que vocês entenderam? Nossa, eu não toco violão. E se eu não toco? E se fosse um outro Daniel ali que tivesse feito o louvor? Mas o fato de o violão estar aqui acessível a mim é uma comunicação. Eu estou falando alguma coisa com isso. O que estamos falando? O que os nossos jovens estão ouvindo de nós? Não, pastor, eu tenho um linguajar escolado, estou junto com a galera, eles gostam de mim porque eu falo a mesma linguagem deles, estamos juntos, pá. Nem sempre. Nem sempre um linguajar descolado faz com que você seja aceito e principalmente seja ouvido. Porque escutar é uma coisa, ouvir é outra. Glória a Deus. Pense nisso, reflita um pouco sobre isso. Porque às vezes os jovens nossos estão nos escutando, mas não estão nos ouvindo. Paulo é muito claro: o que ouvistes de mim, isso fazer. Porque muitas das vezes as pessoas estão nos escutando. Queridos, esse povo é estranho. Você dá um aviso, irmãos, domingo, sábado à noite. Domingo a nossa escola vai ser com ceia. Nós vamos fazer a escola bíblica dominical normal, mas eu quero que os irmãos venham em jejum, porque no final da escola vamos fazer o ato da ceia. Daqui a pouco. Pastor, o senhor cancelou a escola amanhã? Não, querido. Não, mas é que a minha esposa foi no culto e falou que o senhor cancelou a escola e não vai ter escola, vai ter ceia. Foi isso que eu falei? Ela não me ouviu. Ela me escutou, mas ela não me ouviu. Não sei se lá na Bahia é assim também, se no Rio Grande do Sul é assim, se Curitiba é assim também. Vai, nossos irmãos que chegaram de Bituba é assim também. Gente, a gente dá o aviso 15 para as 9, 9 e 5, o irmão vem perguntar o contrário do que você falou. É porque as pessoas estão escutando, mas não estão ouvindo. E a minha pergunta para você nessa manhã é: se você quer ser um líder, um discipulador, um pastor com excelência, o que você está falando está sendo escutado ou está sendo ouvido? O que você comunica para os teus liderados, o teu discípulo, está sendo escutado ou está sendo ouvido? Pense nisso, porque daí a gente vai desemborgar, a gente vai parar no mais importante, no mais fundamental para nós. Porque se isso aqui não for a base, todo isso aqui pode ser esquecido. Se isso aqui não for a essência, o demais descarta. Porque eu volto no que nós terminamos na primeira parte. Nossa liderança só será uma liderança significativa se nós dermos exemplo. Não existe como, principalmente com juventude, principalmente, nós falávamos aqui, a Kézia falou, que muito do que a gente vive está dentro do conflito de gerações. Muito do que a gente está tendo como desafio hoje vem de um conflito de gerações. A ideia de que a igreja é ultrapassada, de que a igreja é isso, que é os irmãos. Eu fiz a minha formação em filosofia. E daí um irmão me convidou para palestrar para os jovens dele. Pastor, nós temos dentro do nosso grupo de jovens um grupo significativo, que é o grupo de jovens universitários. Ele já criou uma panelinha no grupo dele, mas tudo bem, vamos lá. E eu soube que o senhor tem formação em filosofia e tal, eu queria que o senhor viesse trabalhar uma palestra para nós e tal. Era na época do centenário da igreja ali. Eu queria que o senhor foi muito bem recomendado, tal, um amigo. Eu digo, tá, quem que me recomendou? Foi fulano. Tá. Eu queria que o senhor viesse assim numa linha
do pensamento filosófico e falasse isso, tal, que nós estamos mudando os paradigmas e tal. Eu, tá, beleza. Sei, beleza. Tá, foi. Cheguei lá, a igreja toda preparada. A igreja toda, isso, aquilo, aquilo outro. Porque inovação, gente, cuidado com inovação. Cuidado com inovação. Faça um asterisco aí na sua apostila, bem grande, e coloque assim, ó, cuidado com inovação. E embaixo escreva o seguinte: inovar é preciso, mas mundanizar é opcional. Inovar é preciso, mas mundanizar é opcional. Você precisa de inovações, é claro que precisa. Nós vivemos numa geração que o que você fez ontem já não vale mais. Fica feliz quando compra o iPhone 6 e ano que vem sai o 7 e o teu já não vale mais nada. E o XR, sei lá o que, né? E vai indo. Eu fiquei todo feliz quando comprei o 5S, daí fui ver e não tinha mais atualização. Eu digo, tribulado, né? Por quê? Porque a gente é muito rápido, os ciclos se vão muito rápidos. Então, inovar é preciso, mas mundanizar é opcional. A Kézia estava dizendo aqui, eu preciso concordar. Nós temos que, mesmo nas inovações, ter uma coerência, que é a coerência da palavra. O nosso filtro sempre será a palavra. Daí fui lá no tal encontro. Cheguei lá e Deus me deu uma palavra que, assim, tudo bem, eu estudei, li um pouco, mas eu ainda gosto do meu amigo Espírito Santo. E Deus me deu uma palavra, e a palavra era, sabe quando a Bíblia se resume num versículo? E o versículo era aquele que Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando tu te converter, anuncia aos teus irmãos as obras do reino. Eu digo, vai Jesus, tem certeza? Sério que você vai fazer isso comigo? Gente, eu não estou dizendo isso, quem me conhece sabe como eu sou, eu não estou dizendo isso por qualquer coisa, mas eu fui lá porque eu era o professor de filosofia, eu fui lá porque eu era formado, eu fui lá porque eu ia falar para jovens universitários que estão no mundo das ideias, Tá bom, vamos lá. Cheguei lá, tudo inovado. O púlpito era uma moto de trilha, as caixas de som em cima do tambor. Gente, nada, isso não é pecado. Mas o problema não era a decoração da igreja. O problema era o discurso. Porque o discurso era o seguinte: nós não somos como os nossos antepassados. Nós não somos como isso. Nós não somos como aquilo. E eu digo, ai Jesus, e agora? Pastor, como Deus está no céu e eu estou aqui falando para vocês, eu olhei para o dirigente da igreja e eu disse para ele, 5 minutos antes de eu assumir o culto: o senhor tem certeza que quer que eu pregue? Se for muito bem recomendado, eu falei, querido, você tem certeza? Porque assim, a hora que você me entregar um microfone, eu não largo enquanto não falar tudo que Deus colocou no meu coração. E o senhor está me assustando, mas é para assustar mesmo. Primeiro que quem me indicou para ele nem era tão meu amigo assim como falou que era. Tá? Assumi a Bíblia, botei minha Bíblia em cima da moto lá e fui. O cara escorregando, né? Botei a Bíblia em cima da moto e fui. Gente, nós só temos 100 anos de história que os nossos pais, os nossos avós, os nossos velhinhos gagá da igreja traçaram a nossa história. O problema é quando a gente tem muita ideia e não é convertido. Porque Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, tu tem muita ideia, Pedro. Pedro, tu é cheio de inovação, Pedro, tu é cheio disso, mas tu ainda não é convertido. Jesus olha para ele e diz: ó, quando tu te converter, 3 anos do lado de Jesus, Jesus diz para ele: quando tu te converter. E nós corremos o risco de ter muitas inovações, de ter muitas coisas, de fazer e acontecer, mas não sermos convertidos. Cuidado com isso.
Se nós chegamos até aqui, se nós estamos aqui, é porque alguém nos antecedeu. Pastor Adilson Tunes, muitos daqueles poucos adolescentes na sede de Florianópolis, aquele Aue e tal, e Fernandinho e tal. E tinha um grupo de meninos lá, que eram 3 irmãos, 2 gêmeos e o mais velho deles. E eles tocavam guitarra, bateria, teclado ali e tal. E naquela época tinha o tal dos Restart. Quem lembra dos Restart? Aquela coisa, Meu Deus. aquela coisa bela, um disco do Restart. Enfim, era um grupo de adolescentes da época. E eles vieram naquele domingo à tarde, calça colorida apertada, jaquetinha de couro, luvinha de couro. E eu Adilson, agora, deixa os meninos louvar. Como disse Jesus lá, deixa os meninos louvar, deixa os meninos adorar. E tá, levantou um grupo, um líder, levantou com os seus 12 adolescentes mais ou menos, um por um, e vamos embora. E passou por mim e pelo Adilson e descascou. E saiu porta fora. Amém. O Adilson assim, ô Dani, vamos chamar o Dani, disse, ô Dani, o que vai ser de nós, cara? Daqui 30 anos, se Jesus não vier. Eu disse, Adilson, sabe o que vai ser de nós daqui 30 anos, se Jesus não vier? Eu e tu vamos estar velhos, sentados aqui no último banco. Lá no púlpito, tá vendo o púlpito? Vai estar um DJ de cabelo azul ministrando louvor. E eu e tu vamos cutucar o louro e vamos dizer, isso aí não tem nada de Deus. Louvor era na nossa época que a gente pegava um violão e cantava. Está entendendo? Virão outras gerações, virão outras ideias, virão outras lideranças. Para muitos pegar o violão e se sacudir todo que nem a gente sacode aqui é coisa do inimigo. Guitarra era a voz do diabo dentro da canção, bateria era a união de todos os batuques do candomblé dentro da igreja. Eu ouvi uma pregação dizendo que a bateria era todos os tabaques do candomblé dentro da igreja. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se vocês não se prepararem como um exemplo pessoal, essas coisas vão ferir vocês. Essas coisas vão atingir a caminhada de vocês. Essas coisas atingirão o trabalho de vocês e vocês vão perder a motivação. Porque, gente, outra coisa fundamental na vida do líder é motivação. Nós tivemos uma cidade que eu trabalhei, não vou falar não porque muitos conhecem, um caso em que o líder, nós estamos entre adultos aqui, o líder se envolveu com uma moça do grupo, acabou o grupo, enfim. E nós trouxemos um missionário para a obra, ele foi de Florianópolis para lá, o Ismael. O Ismael assumiu uma sede, assumiu 4 jovens. E o pastor disse assim para mim, estou com uma dó do Ismael, cara. Ele assumiu esses jovens aí com 4 jovens e os 4 mais ranzinhos aqui sobraram. Sabe aqueles que ficaram ali porque não, minha mão e ele. E daí eu era o vice-presidente da igreja, fui lá. Na primeira reunião do Ismael, sentei lá na galeria, fiquei olhando. Gente, eu aprendi tanto com o Ismael naquele dia. Sentou ele, a esposa dele, a filhinha dele e aqueles 4 jovens, era um moço e 3 moças. Assim para ele. Gente, eu vim falar do nosso congresso e tal, eu digo. E eu lá na galeria. Eu não sei vocês, mas eu estou motivado. Eu não sei vocês, mas eu estou vendo essa igreja cheia de jovens, as nossas sexta-feira aqui e tal. Eu digo assim, pô, Mael, fumou, ou é Deus na vida dele. Gente, faltavam aqui uns 50 dias para o congresso, 2 meses para o congresso. Vocês precisavam ver o congresso que o Ismael fez naquela igreja. Ele pegou aqueles 4 jovens, já fez uma cartilha naquele dia ali mesmo, fez uma planilha com o endereço dos jovens desviados que eles conheciam. E mandou cada um visitar 4. Daqueles que foram visitados, veio, ele fez mais uma planilha, cada um visita 4. E foi indo. E ainda ele ia abrir junto, ia junto, encheu
Mas o que eu percebi? A motivação dele. Ele falou assim, eu não sei vocês, mas eu estou empolgado. Meu Deus, e não é que deu certo porque é por causa de motivação, gente. Nós precisamos motivar as pessoas. Coisa mais terrível é, pois é, né, irmãos? Temos a nossa apostilinha aí. Vocês abram aí na página 131. Nós vamos dar uma olhadinha no texto aqui. Eu na verdade, estou meio nervoso porque eu não estava preparado para estar aqui com vocês nessa palestra. Mas vamos orar, né? Porque a gente está na dependência do Espírito Santo. Então, vamos ver o que Deus vai fazer aqui para nós. E daqui a pouco é 11h30, a gente vai para o almoço. E a irmã lê para nós. Existem situações assim? Como? Não é tanto também, né? Sabe do que isso é? Fala, por favor. Pastor Daniel, eu tenho um exemplo a respeito disso. Eu assumi uma igreja, estou nela até hoje, vai fazer 4 anos, dia 14 de janeiro. Eu sou lá de São José dos Pinhais, eu sou o pastor Ivaldo Teodoro. Estamos aqui num quarteto, mas não é o fantástico não, eu assumi uma igreja e na primeira reunião que eu fiz, e aí não existia igreja na localidade, no bairro. Era a primeira igreja, e eu sendo novo obreiro, né, todo mundo olhava e falava assim, rapaz, tá indo dele, né? E eu estava com dó de mim também. Fizemos uma reunião com os obreiros que ali estavam, não era pouca gente, não tinha Assembleia de Deus no bairro. Aí eu comecei a falar, a irmã vai ser líder de consideração, o irmão vai ser líder dos adolescentes, só que não tinha ninguém, só era nós mesmos ali. Sim. Daí o rapaz, o obreiro, o Sanderson, que foi assumir a mocidade, né? Ele chegou e falou, mas pastor, como que eu vou assumir a mocidade? Não tem jovem. Eu falei assim, mas para ter uma juventude precisa ter um líder. E meus parabéns, você vai fazer história. O primeiro líder da igreja, Assembleia de Deus, Jardim Santana. Ele vai se benção. Dia 14 de janeiro agora, vai fazer 4 anos que a igreja está lá. Eu tenho 78 membros na igreja de Santa Ceia, tirando os congregados, né, com membros e congregados passa de 100. Nós começamos num salãozinho de 6x6. Hoje a igreja, ela está por dentro, é quase finalizada, falta pintura. Ela tem 13x9 o tamanho da igreja. O templo é próprio, estava alugado, agora o templo é próprio da igreja. E eu tenho um grupo de jovens com 32 jovens na igreja. Glória a Deus. Eu sou líder do discipulado do campo de São José dos Pinhais. O Bruno me ajuda, tem também alguns líderes aqui com a gente. E Deus tem abençoado e eu sei que Deus tem muito a fazer lá no bairro. Qual o seu nome, pastor? Jadson Luiz. Seu Jadson. Gente, a motivação é fundamental, é essencial, né? Já vou franquear a palavra do pastor, só aproveitar a fala do pastor Jadson. O que nós precisamos entender? O que nós precisamos trabalhar? Ontem, o pastor Pedro, que falou ontem pastor Paulo, um dos pastor Pedro, dois pastor Paulo, um dos pastor Paulo falaram ontem à tarde no fórum. Não sei se alguém lembra que ele citou, eu até anotei aqui, ó. Ele falou a seguinte frase: liderar é a arte de conseguir resultado através de pessoas. Liderar é a arte de conseguir resultado através de pessoas. E é justamente isso que o pastor falou. Quando você motiva, gente, como vocês acham que Hitler fez tudo o que fez? É um exemplo negativo, mas é um baita exemplo. Como vocês acham que Mussolini fez tudo o que fez? Como vocês acham que conseguiram convencer pilotos de avião a se atirarem em torres de prédio? Sabe como? Sabe como? Com dinheiro? Não, com discurso. Pastor, nós tivemos um exemplo recentemente, a ditadura, sobre a condição de jovens. O pastor me empurrou para a piscina, né, e eu caí. Agora eu tenho que nadar ou nadar. ou mora afogado. Não, eu tenho que passar. E tem um ano e pouco que nós assumimos lá. Sim. E passaram logo, indicaram uma informação para nós que nós só tínhamos menos de 300 jovens no campo. No campo grande, aí já é melhor, né? 300. Comecei
bem, né? Aí eles fizeram uma análise e vamos fazer o congresso. Um projeto que não foi eu que criei, foi os próprios jovens que criaram, passaram o projeto para mim, eu tive que entrar dentro do projeto e dizer, e agora, como é que eu vou fazer? Esse é deles. Aí eu disse, vem vocês fazer. Aí botei eles junto comigo. E eles começaram. E deu certo. Então o investimento é mais nas pessoas. Foi aí que eu acreditei neles. Eu disse, ter um cabelo branco era o que mais tinha, né? Agora, quem aguentar me segue. Eu não sou doido de botar eles na minha frente, né? Depois eu não pegava eles. Então eles começaram a correr. Pastor, eu estou aguentando. Não, eu falei, então fiquei um caminho. Mas vem, eu puxava, vamos ir. E ninguém acreditava. Nesse congresso, como é que vai ser? Imagina, trabalho numa empresa e dentro dessa empresa eu sou presidente da CIPA. Na semana da festa, fizeram a CIPAT. Programaram a CIPAT. Imagine o rolo que eu estava. Organizar congresso, organizar a CIPAT e dar conta daquilo. Eu disse, pronto, aí distribui tarefa. Se vira, aí não corta um lado, corta do outro. Pastor, como é que vai ser? Então foi uma conquista. Foi aí que eu entendi. Quando juntamos o congresso, no primeiro dia, está aqui a nossa jovem, está acompanhando, estiveram lá, Daniel, e presenciaram o milagre de Deus. Amém. Mais de 500 jovens que tivemos reunidos. Só com esses. Com a sua fala eu me lembro de algo importante, gente. Eu quero, permitindo o Senhor, vaciná-los com isso. Nunca tenham medo de ter alguém talentoso perto de vocês. Deixa eu repetir isso. Nunca tenham medo de ter alguém talentoso perto de vocês. Se a pessoa tem talento, se a pessoa tem desenvoltura, o fato de ela fazer mais de você, mais do que você, ter ideias melhores do que a sua, não te diminui. Isso é presente de Deus para a sua liderança. Mas daí, pastor, ela vai tomar meu lugar. Nunca, se você souber o teu lugar. Nunca irão tomar o seu lugar se você tiver consciência de onde é o teu lugar, de quem te colocou nesse lugar e de quem te sustenta nesse lugar e te sustenta o tempo que ele achar necessário. Aproveite as ideias. Gente, o pastor Alessandro falou um negócio lá no retiro que eu achei fantástico e é verdade. Gente, pegue 40 jovens e diga assim, ó, vocês têm meia hora para fazer um teatro. E se prepare. Divide 10 grupos, 4 grupos de 10 e diga, vocês têm 40 minutos para fazer um teatro. E se prepare. Porque vai vir coisa que você vai ficar assim, ó, igual o irmão de lá. Porque esse povo tem capacidade. Epa, Morronei, ó, cuida com o Morronei, porque daqui a pouco ele vai tomar teu lugar na liderança aí. O cara é bom, o cara fala bem, o cara toca bem, já viu como os jovens gostam dele? Gente, o sangue de Jesus tem poder sobre esse tipo de Em nome de atitude. Jesus eu vou ver. É verdade. Vença isso, supere isso, porque se você tem alguém bom do teu lado, tudo que ele fizer, se você tem consciência disso, tudo que ele fizer vai refletir em você. E quando isso acontecer, fala como falou o pastor, saiba dar créditos. Saiba dar créditos. Valorize as pessoas. Porque não adianta só empolgar as pessoas. Não adianta só motivar as pessoas. Você precisa valorizar as pessoas. Você precisa conscientizar as pessoas da capacidade delas. E uma vez que elas desenvolverem, valorize-as por isso. Pastor. Em uma das nossas congregações não tinha nenhum jovem. Aí eu acertava. Aí eu disse, mas não tem nenhum jovem. Não. Eu fui visitar. Cheguei lá, não vi nenhum jovem. Encontrei um que estava afastado. Afastado assim, não estava congregando, mas estava crente. Aí o pastor mudou o dirigente. O dirigente que estava disse, não tem jovem.
Rapaz, você não está me animando nada. Aí eu falei, mas vamos orar, vai dar certo. Quando começamos a programação da festa, já estava com 10 jovens na congregação. Glória a Deus. O líder que assumiu disse assim, pastor, eu vou trabalhar o ano que vem maciçamente com vocês. Aleluia. Aí dá um patamar na história que devemos acreditar em alguém. E não ter medo de dizer, passa, vai, vamos. Incentivar as vezes. E tudo isso, por favor. Eu aprendi com um estudante numa outra cidade, e ele falava muito ainda acerca de motivação, acerca de técnica, né, que o pastor está falando, e ele dizia assim pra gente, quando a gente tinha uma liderança, ele falava assim, isso eu estou compartilhando porque serve para todos nós. Ele falava assim, você não é líder no dia que chegou no igreja. Quando isso está dentro de você, você está lavando o prato do seu filho. Você está caminhando pela rua, você vê um jovem, você vê um adolescente, você diz assim, nossa, eu quero ver aquela pessoa na minha igreja. Você assiste algo e aquilo te dá outras ideias. Então aquilo está inerente, aquilo está fazendo parte de sua vida. E ele falava assim, se isso não está acontecendo com você, passe orando porque você tem que no lugar errado. Porque isso, se isso é de verdade dentro de você, você sonha 24 horas, você vai trabalhar, mas lá no seu trabalho, alguma coisa te desperta e te leva para o ministério. Você vai estar fazendo seus afazeres, mas lá nos seus afazeres, alguma coisa te desperta e te leva para o ministério. E outra coisa que eu aprendi é que quando você delega a função, você vai ter produtividade não por causa da função, mas porque eu só valorizo a fruta do sangue. Se eu faço sozinha, os jovens que estão comigo, ou qualquer liderança, ou qualquer liderado que estiver comigo, eles não vão valorizar, mas quando ele está fazendo junto, a visão dele é diferente. Ele diz assim, eu faço parte disso. É aqui na visão empresarial se fala sobre fazer parte do processo, estar inserido no processo. Uma coisa interessante que nós precisamos observar é que essa condição que você fala é aquilo que a gente diz, né? Aquilo que eu disse antes ali. O seu trabalho, o seu ministério faz parte da sua vida ou é a sua vida? Nós temos aqui em Joinville o pastor Jean Porto. O pastor Jean Porto é o nosso coordenador de lado infantil, ministério infantil, e agora na nossa convenção também. Eu já viajei umas 2 vezes para fazer seminário de discipulado com o pastor Jean Porto. Uma vez aconteceu uma coisa engraçada que eu, assim, já tinham me falado disso dele e eu nunca tinha tido a experiência. Nós estávamos num lugar, almoçamos e a moça, ali onde nós almoçamos, fazia marmitas também, e veio uma daquelas marmitas, veio um fecho daquelas marmitas de isopor estragada, e a moça foi jogar fora, porque a tampa não servia, daí ficou só, ela foi jogar fora e ele, ô moça, tu vai usar isso aqui? Não, veio estragada, tal, tá torto, vou jogar fora. Ah, dá pra mim? Aí eu brinquei com ele, falei, cara, já me falaram que estou juntando lixo na estrada aí, pra que é isso aí? Ele falou, tu vai ver o que vai dar essa ali. Daí tá, guardou no porta-mala, continuou. Daqui a pouco chega ele aqui, numa segunda-feira aqui, ele trouxe as marmitinhas, ele fez pandeiro para as crianças brincar. Ou seja, é como a irmã falou, quando você está com aquilo, você está sempre pensando nisso. Você está lá na fábrica, você está no trabalho, você está na faculdade, mas aquilo envolve a tua vida e aquilo é parte da tua vida e por isso você está dessa forma. Gente, 10 para meio-dia, é isso? Daniel, só se não... Sangue de Jesus. Ela pediu uma palavra. Sim. Na verdade, só queria compartilhar um exemplo de um líder em Curitiba, ele é líder de jovens de uma congregação bem pequena, numa das áreas mais pobres da cidade. Aquelas congregações que ficam relegadas ao nosso esquecimento. Na última BJ que a gente teve em Curitiba, tinha um grupo de 16 jovens na congregação. Uma igreja pequena, não chega a ter 100 membros na congregação, e ele tem 16 jovens ativos na congregação. Esse menino trabalha no galpão de reciclados, coletando reciclados durante o dia, e à noite no galpão eles fazem a separação desses reciclados para venda. E a IPJ tinha um custo de material, a escola de IPJ tinha um custo de material para inscrição, e foi incentivado para que todos os jovens comprassem a camiseta da UMATSE, né, da UMATSE geral. E esse menino trabalhou
alguns dias, dia e noite, para que os 16 jovens pudessem estar na escola bíblica de jovens, para que eles pudessem participar tanto do coral da UMATS quanto das ministrações. E aquilo impactou muito a minha vida particularmente, porque eu comecei a me perguntar o que exatamente eu estou fazendo pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu congrego na sede, a gente vive uma realidade social, financeira, acadêmica, totalmente diferente da realidade dos jovens, e de repente eu me pego olhando para um jovem, um líder jovem, que literalmente deu sangue e dedicou a vida, inclusive profissional dele, para gerar resultados. Eu imagino que não existia um grupo mais animado e feliz de estar participando da PBJ como aqueles 16 jovens. Eu fui pregar num trabalho de jovens, numa igreja, que eu fiquei assim. Eles fizeram um congresso e eu fui lá pregar. Fui certo de ir lá. Quando eles foram me dar uma oferta no final, eles foram me dar R$500, as despesas e mais. Só que eu vi assim aquela situação daquela igreja. E daí a irmã disse assim, eu disse, não é pesado para vocês. Gente, eu estava precisando. Eu tinha gasto uns, no máximo 200 com as despesas de viagem e me sobraram R$300. E eu disse, mano, não é pesado para vocês. Ela piorou a situação. O cara disse, não, pastor, a gente fez pastel, a gente juntou reciclado. Porque assim, gente, eu peguei aquele dinheiro assim, e daí eu não quis aceitar. Eu disse, não, então é o seguinte, eu gastei R$200 em viagem, máximo 100 e pouco de combustível, mais um cafezinho e tal. Então aqui, ó, vou pegar os 200 que eu devolver o 500 por 300. Não, se o senhor fizer isso, eu vou ofender nós. Vai ser abençoado. Não, mas é que eu fiquei tão constrangido, pastor, eu fiquei tão constrangido com aquela situação. Eu fiquei ruim, gente, eu converso com vocês, eu fiquei ruim com aquela situação. Por causa disso. Sabe? Mas existem lindos casos. Existem lindos casos. Nós já voltamos a falar sobre isso, porque isso está na nossa conclusão. Conclusão. É preciso pastorear. É preciso pastorear. Você precisa pastorear. Jesus pediu para Pedro. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, pastoreia. Pedro, tu me ama? Gente, quando a mãe pergunta 3 vezes, é ruim, não é? É preciso pastorear. Nós precisamos. O êxito no reino dos céus não é medido pelos aplausos. Não é medido, mas sim pelos testemunhos que são gerados através do nosso trabalho. Nós vivemos em época que tudo gera curtida. Tudo gera curtida. Você termina, você ensaia, louva, canta domingo à noite na igreja, senta no banco, porque alguém fez live e já vai ver se tinha. Tudo tem gerado aplausos. Esqueça isso. É pecado, pastor? Não. Jesus não vai te jogar no inferno por causa disso. Mas não é esse o objetivo. Que isso seja uma consequência. Outra coisa, vença a ansiedade dos resultados numéricos. Vença a ansiedade dos resultados numéricos e pense mais nos resultados pessoais. Pense nos testemunhos pessoais. Nós precisamos. Foi isso que Jesus disse. E Paulo termina esse texto que nós usamos em apreço aqui, dizendo: porque se vocês fazerem isso, o Deus de paz será conosco. Se vocês conseguirem viver isso, o Deus de paz será conosco. Você não é só mais um. Existem muitos líderes. Existem muitos exemplos. Você quer ser só mais um? Eu acredito que não. Se você está aqui nessa manhã,
se você se empenhou para estar aqui nessa manhã, eu tenho comigo que você não quer ser só mais um. Aleluia.